Eu fui para Glen Head, em Nova York, fazer uma sessão em grupo com a Sion e os amigos dela. Oi, como vai? Como vai? Eu vou bem, obrigada. Legal, obrigada prazer em pelo conhecê-la. convite. Vamos entrando. É um prazer, obrigada. Que animação! Eu também tô animada, que legal. É um prazer conhecê-los, obrigada pela presença. Não, a gente que agradece. Ai, obrigada, eu agradeço. Então, alguém já conversou com o médium? Sim. Tá, legal. Eu sempre pergunto para as pessoas se elas já conversaram com médiums, porque eu não acho que uns médiums são melhores do que outros. Só que nos comunicamos de formas diferentes com as almas dos que partiram e interpretamos de formas diferentes. Então eu quero que todos se sentem, relaxem e curtam. Mas o mais importante é que testemunhem as mensagens mais lindas e incríveis dos espíritos. Nossa! Tem muitos meninos que morreram. Sim. Então, eu preciso falar sobre a tatuagem, mas tá claro que você tem uma manga fechada. Meu nome é Dave e eu moro em Glen Head, em Nova York. E, eu não acreditava em médiums. Eu achava tudo uma baboseira. Quando o espírito me diz que você não pode ver, significa que não é essa tatuagem e que você tem outras, tá correto? Talvez em memória de alguém. Correto. Ou para alguém. É pro seu filho? É. E de uma das suas lembranças mais queridas de quando ele era pequenininho, correto? É, com certeza. Ele tá falando de uma casa na árvore, alguma coisa no quintal que você construiu ou que fez com ele. Aquela coisa que a gente montou junto e que me deixou muito doido. Porque eu não sou habilidoso e eu tinha que montar um balanço. Sim, e eu era não conseguia e aquilo foi um Era pesadelo. legal. Ele tá rindo, e muito! Como acredite se em mim, fosse foi a coisa mais engraçado. engraçada. Mas isso é uma coisa para se lembrar hoje em dia. Ele quer que você se lembre, você entende isso? Sim. O nosso filho Jake era uma figura. Ele era um típico menino muito brincalhão desde pequenininho. Ele gostava de se meter em encrencas e ele tinha muita energia. E todo pai fala isso sobre o filho, mas ele era mesmo um bom menino. Amava esportes, era um atleta excepcional e era um ótimo aluno. E ele amava a família. Seu filho me mostrou você sentado depois que ele morreu, dizendo: Deus, por que não me levou no lugar dele? Entende isso? Eu sinto muito, mas é muito importante confirmar para você que ele te ouviu, entende? Seja lá o que você disse para Deus, para ele, seja lá o que for, é para confirmar que nada ficou sem ser dito, mas o mais importante, que ele ouviu tudo. Depois que o Jake morreu, eu perguntei para Deus por que ele, não eu, como pai, com certeza eu assumiria o lugar dele. Logo no começo, isso não fazia sentido. É tão difícil compreender a morte de um filho. É uma experiência que eu só posso descrever com as palavras destruidoras de almas. Mas onde entra o sangue? Eu sinto uma grande tragédia, sei lá. Ele fica batendo na minha nuca. E eu sinto gosto de sangue. Esse é meu sinal para alguém que faleceu de forma trágica, mas que não quer que você sinta que ele sofreu. Você entende? Sim. E eu não quero que você entenda mal, mas foi um acidente esquisito. Ele disse: mas Teresa, eu tô te falando. Foi uma coisa esquisita. Não tinha nem porquê, nem como aquilo acontecer. Quando o espírito me mostra um buraco, é o meu sinal de que alguma coisa aconteceu em que ele teve que manobrar o carro para tentar sair do caminho. Nós achamos que tinha um cachorro, um cervo, alguma coisa assim. Ele tá dizendo: eu sabia como lidar com aquilo. Meu carro nunca devia ter caído do penhasco. O nosso filho Jake morreu em maio de 2016. Ele tinha 18 anos e tinha acabado de se formar no ensino médio. E então ele foi acampar no Colorado. Estava ele e 3 amigos. E o Jake estava dirigindo. E nós acreditamos que alguma coisa na estrada fez ele desviar e cair de um penhasco. E 3 dos 4 meninos morreram. A outra pessoa não se lembra, correto?
Você quer dizer o sobrevivente? Ele não lembra. O seu filho me disse que todas as almas estão em paz. E está confirmando que ninguém sofreu, entende isso? Mas o mais importante é que ele não quer que você se lembre deles pela forma como morreram, entende? Ou que sinta que podíamos ou devíamos ter evitado o falecimento dele. Eu fiz isso hoje. Saber que o Jake não sofreu e ouvir a Teresa dizer isso foi um grande alívio para mim, pessoalmente. Antes eu não acreditava em médiums, mas a sessão de hoje foi realmente impressionante. Não tinha como ninguém saber as coisas que ela disse, como ela descreveu o acidente, como tudo aconteceu e onde aconteceu, foi inacreditável. E eu só percebi o quanto eu precisava daquilo depois. Então, eu não sei o que tem esse batimento cardíaco, mas eu não paro de ver e eu não sei o que é. Alguém tem esse batimento cardíaco? Alguém tem uma tatuagem de um coração? Eu tenho um coração tatuado. Oh. Fez isso em memória do seu filho? Fiz. Perfeito. Saiba que ele sabe que você fez em memória dele. Meu nome é Lisa e eu vim com a minha filha Christy e moro em Glen Head. Qual sua ligação com rosas amarelas? São as minhas favoritas. Perfeito. Porque ele te deu rosas amarelas. Normalmente um espírito não dá rosas amarelas. Normalmente ele dá rosas vermelhas. Me mostrar uma coisa completamente diferente me confirma a força da alma dele. O meu filho Sean morreu com a idade de 21 anos. Eu sei que ele está comigo todos os dias porque ele me manda sinais. Mas eu precisava de algo a mais porque eu estava com muita dificuldade, eu estava sofrendo. Sinto muita saudade dele. Sei lá, a fé dele não era muito forte. Ele não ia à igreja todo domingo. A fé dele não era muito forte. É por isso que você se preocupa, né? Sim. A alma dele está com Deus porque ele ficou ao lado da Mãe Santíssima. Esse é o meu sinal que indica que eles estão em paz. Isso é interessante. Eu descobri... você sabia que seu filho tinha uma voz linda? Ele começou a cantar para mim e nunca nenhuma alma cantou essa música para mim. Ele começou a cantar Amazing Grace. A minha música favorita. O quê? A minha música favorita, desde que ele faleceu. Então saiba que essa é a música que seu filho canta para você. Muito obrigada. O Sean era um filho muito amoroso. Ele viveu a vida dele para ajudar os outros. Na época da escola, ele ia além para cuidar de alunos com deficiências. E se eles estavam sofrendo bullying, se estavam sendo maltratados, ele defendia todos. Ele amava a natureza. Ele vivia um momento. Ele valorizava tudo. E eu aprendi a fazer isso desde a morte dele. Mas ele era muito sábio para a idade dele. Ele era muito sábio. E quem é você? Filha dela. Foi meu irmão que morreu. Então é por isso. Você estava fora quando seu irmão morreu? Porque ele me mostrou que ocorreu uma separação. Na verdade, eu fiquei o final de semana fora e cheguei em casa naquela noite. Eu quase entrei no quarto dele, mas não entrei. E você acha que se tivesse, ele ainda estaria aqui? Talvez. O Sean sofreu um acidente de carro muito grave. E a perna dele foi esmagada e precisou de várias cirurgias. Ele machucou o pescoço e as costas. Ele ficou 2 meses no hospital. Enquanto ele estava no hospital, ele recebeu muitas doses de analgésicos e ficou viciado. E lutou por muitos e muitos anos contra todo esse vício. Agora eu sei que, na verdade, ele acabou trocando por heroína. Você encontrou seu filho, né? Você não queria que ela encontrasse? Não. Porque você vê isso todas as vezes que fecha os seus olhos.
Nós falamos sobre assumir a responsabilidade. E ele disse que não quer que você pense que se tivessem achado ele antes, ele ainda estaria aqui.